A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. 15 anos que eu estava no governo. A senhora vai me ouvir. Senador Chico Rodrigues. Que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, eu separei. Faça É porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvio da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Convidado como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada A por senhora- ser mulher. Eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu com tenho todo uma respeito. memória. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então vou segurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser um minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se ele cada fez uma colocação... manifestação. Mas é livre a manifestação dos Eu sei, senadores. mas é um debate. Vossa Excelência já fez isso aqui muitas vezes. Mas isso com é um todo debate, respeito. é um debate. Não é um debate. Senador O questionamento é respondido. Senador O comentário Marco não. Rogério. Senão vamos ficar aqui até amanhã. Então, Eu não as tenho pessoas problema. podem Senador atribuir a mim Rogério. qualquer Eu vou assegurar a comentário. palavra. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Pela ordem, presidente. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Se sentiu alguma pergunta no conjunto das falas do Omar, respondei na sequência o senador Chico Rodrigues. Olha. E depois a senadora Elisiane pela ordem. Não, pela ordem. Eu asseguro a palavra à ministra nesse momento. Na verdade, é nesse sentido que a gente possa. Qual o custo de dar 1 ou 2 minutos para a senadora responder? Senadora Elisiane, Vossa Excelência chegou agora há pouco e não acompanhou aqui o que está acontecendo na comissão. acompanhando, presidente. Não, eu Quer estou, dizer, a pessoa que está eu acho que Vossa Excelência está impedindo a fala da ministra. do debate. Eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que assegure a fala da ministra. Vossa Excelência está atrapalhando a fala dela, já Não deu um minuto. estou, não estou atrapalhando, não. Eu quero apenas pedir que Vossa Excelência assegure a fala da ministra. Já está Qual o problema assegurada. dela não falar? Vossa Excelência, se estivesse Pelo aqui amor desde o de começo, Deus, aí é um saberia debate que a velho, comissão eu estou entrando na está fala sendo... da senadora Omar. A ministra Marina Silva está sendo tratada com mais absoluto respeito. A divergência de um senador não pode ser Respeito, ponto de incomodação do é verdade, ministro de o Estado. respeito precede dar a ela a garantia de fala. Quando E Vossa questionada. Excelência não pode impedir isso aqui Quando na sua casa. questionada. Quando questionada, ela vai responder. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. Como não tem uma questão de ordem? A senhora tem a palavra por um minuto. Ordem sim. E Vossa Excelência tem o direito de me ouvir aqui nesta casa, neste parlamento. E não vou aceitar isso. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por um minuto. Assim, a ministra tem o direito de fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é casa. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Eu acho que o governo Lula tem 2 governos, ou 3. A sua base chega na comissão. Aqui não é executivo, aqui é parlamento e o parlamento... Ministra, a senhora quer usar um minuto? A palavra está assegurada. A forma como a senadora é tratada no sentido de garantir a sua fala. A senhora, Vossa Excelência tem a fala... Não permitir que se transgrida esse direito de fala da ministra. A base obstruindo o próprio governo. Eu- Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Posso? Não, é que estava tendo um diálogo ali, eu só queria... Você tem a palavra. Obrigada. Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que conheço as regras do parlamento e eu sei que as coisas são dinâmicas, elas mudam, né? Acho que algumas coisas mudaram. Mas o debate, e quando você é convidado, eu entendo que eu não posso, que alguém atribua coisas que eu não concordo a meu respeito e eu simplesmente tenho que ficar calada. Então, com todo respeito pelo ponto de vista contrário, eu só queria trazer algumas questões. O senador falou que o estado do Amazonas é mais preservado do que o Acre. E, de fato, é. Graças a Deus que é. Por vários fatores. Inclusive fatores naturais, inclusive por causa da Zona Franca, que eu sempre me perfilei aqui, em todos os momentos, para defender a Zona Franca, que foi uma grande barreira de proteção à destruição do estado do Amazonas. O estado do Acre, como Rondônia e outros, veio uma saga de ocupação para transformar os antigos seringais nativos em fazendas. Foi assim que surgiu a luta do Chico Mendes, da qual eu faço parte e me sinto muito orgulhosa de ter convivido com ele. O Acre, que ainda tem floresta, tem muito a ver com essa luta, senador. Eu não me importo se queiram imputar a mim, pelo fato de ser do Acre. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Eu estava do lado dos que estavam preservando. E se há algo preservado ali, é porque dos meus 18 aos meus 28 anos, eu vi morrer 6 pessoas nessa luta de proteção para que o Acre tivesse a preservação que tenha. De fato, ele não é tão preservado quanto o seu estado. Mas eu estava na fronteira de defender a preservação do Acre
a preservação do seu Estado. E, quando eu disse que 60% está relacionado à biodiversidade, olha o que acontece em países da África, olha o que acontece em países da Ásia, olha o que acontece em países da América Latina e Caribe, principalmente países que têm uma base agrícola muito forte, como é o nosso. Destrói a biodiversidade e é um efeito em cadeia de prejuízo. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu não preciso me vitimizar, os telespectadores estão assistindo, eu estou aqui na resistência. E de resistência eu sei muito fazer. Sabe? Senhora, que é só obrigado, ministro. Obrigado. Agora, se quiserem atribuir que o Brasil não se desenvolve por causa da proteção do meio ambiente, esse debate a gente precisa fazer com mais tempo. E a discussão é técnica causada pela ética, a ética do cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com o futuro do Brasil. É isso que eu quis dizer, Obrigado, e não de dizer que ninguém é mais ético do que ninguém, né? Não podem atribuir a mim aquilo que eu não... Muito obrigado. Na sequência... Senador, só um minutinho. Senhor presidente. Ela Pois falou não, em Marco. mortes. Eu não mensurar a morte para mim, uma, ou 100, ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Ministra, deixa eu dizer uma coisa. Se a senhora tem uma história... A senhora tem uma história, eu tenho uma história. Eu morava numa cidade no interior, no Peru, que morreu 70 mil pessoas num terremoto. Eu perdi tudo, minha família. Eu era adolescente, minha família perdeu tudo. Eu via pessoas sendo enterradas em valas, porque poderia transmitir doença depois de 2, 3 dias, aqueles corpos todos estendidos ali. Não foi uma pessoa, não foi 6, foi 70 mil. Eu vi na minha cidade, meu irmão morreu por falta de oxigênio. Amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio. E a senhora está me dizendo que viu 6 pessoas. Eu digo mais, quem é que vive de extrativismo hoje ainda? Quem é que ganha dinheiro com extrativismo? Não me faça falar sobre borracha, porque vocês não chegam nem perto da exploração extrativista que o meu estado tem. Nem perto. Eu subsidiava o preço da borracha porque o seringueiro pudesse, além de equipá-lo. A senhora acha fácil o cara entrar, levar picada de cobra, levar onça nas costas? A senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Marco. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. A senhora está falando que viu 6 pessoas morrer. Eu vi 15 mil. Obrigado, senador Marco. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A senhora, a televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... nego pago aí para... Vamos seguir a lista com a palavra o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua Pela sua intransigência. responsabilidade de Não cada enche, um não que faça votou isso. aqui. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça isso. Cada um que votou aqui assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois dos outros. faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o Chico senhor não Rodrigues. se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Não, eu Silva. tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Vossa Excelência, a palavra. isso, presidente? Que isso, presidente? Não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro é do esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a Que esse absurdo. presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente! Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me O perdoe. senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso do aqui é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva. Sem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer... Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, é isso que eu disse pro senhor. Eu não me preocupo com as Nós vamos fazer mais uma audiência aqui. Vamos fazer mais uma audiência pra gente continuar o debate aqui por mais tempo. Não, da próxima vez não vai ser audiência nem convite. Vai ser Fazer a convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Senhor presidente Marcos Rogério,
paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter todo mundo paciência, tranquilidade, vamos acalmar os ânimos. Na verdade, eu recebi no meu gabinete uma indicação de audiência pública e interativa que diz o seguinte: a ministra Marina Silva prestar informações sobre estudos e reuniões realizadas para a criação de unidades de conservação marinha na margem equatorial, constante da segunda atualização de áreas e ações prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente e mudanças do clima. E isso foi o que recebi aqui da audiência pública da ministra Marina Silva. Obviamente que o parlamento tem todo o direito de apresentar as suas demandas, muitas vezes reprimidas, em relação a temas de uma área tão diversa como é a questão do meio ambiente. E lógico que aqui deve ser discutido e temos que ter unidade no essencial. Apenas isso, que é exatamente o convite à ministra para responder sobre essas questões que aqui estavam alinhadas. Eu apenas queria também parabenizar o senador Lucas Barreto pela preocupação, pela luta intermitente dele em relação a esse tema da margem equatorial. Nós sabemos que foi um assunto que se arrastou por dias, por meses, para que pudesse efetivamente ter uma definição do Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, as concessões das licenças para pesquisa, nem ainda exploração, e obviamente as coisas, cada coisa no seu tempo. E as coisas estão acontecendo de uma forma muito tranquila. As sugestões que foram apresentadas aqui, a ministra, sinceramente, até a metade dessa audiência foi, no meu entendimento, a melhor vinda da ministra aqui ao Senado, às comissões do Senado. Até a metade dessa audiência, antes que os ânimos se exaltassem, foi ela realmente reconhecendo alguns avanços, algumas mudanças, e lógico que depois as coisas passaram para outro ponto onde a opinião pública brasileira está avaliando cada um de nós. Eu diria, ministra, que o ministro Renan Filho, na verdade, o DENIT especialmente, que está na sua pasta, ele tem se preocupado porque mais de 55 mil quilômetros de rodovias estão em processo de regularização ambiental. E desses, apenas 7.700 já estão com licenças para executar todas essas obras que são necessárias para o desenvolvimento do país. Mas, ministra Marina Silva, algumas questões que, na verdade, nos afligem, por exemplo, a margem equatorial foi uma discussão apresentada, a BR-319 que se transformou numa grande polêmica e que é fundamental e é necessária para o estado do Amazonas e Roraima como um fator de integração nacional. A exploração de pesquisa de petróleo e gás na nossa bacia do Tacutu, lá no estado de Roraima, que apenas a licença para pesquisa, o ferrogrão, a Ferrogrão, a Angra 3, criação de reservas que na verdade não tem paradeiro, a pavimentação da BR-135, 242. Então, e os números, ministra, que são divulgados aí pela grande imprensa, que aproximadamente mais de R$1 trilhão em mais de 5 mil obras estão prejudicados pela demora das licenças ambientais. Nós sabemos que o Ministério tem critérios, o IBAMA, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas nós que defendemos e votamos favoravelmente ao PL 2159, da Lei de Licenciamento Ambiental, e nós entendemos que é um novo momento para que nós possamos, de uma forma cuidadosa, ordenada, ponderada por todos aqueles que fizerem a sua autodeclaração na execução de obras, nós temos certeza que, pelo menos, o objetivo de tudo é o compromisso com a preservação ambiental, inquestionavelmente. E por isso é que o nosso país, ainda hoje, é um dos países que tem maior preservação ambiental do planeta. Então, isso fica bem caracterizado. Não vamos tirar jamais o mérito de Vossa Excelência, que é uma defensora intransigente, dedicada, estudiosa, reconhecida das questões ambientais, mas nós precisamos exatamente, não de flexibilizar, porque flexibilizar parece afrouxar, mas que nós precisamos, na verdade, que critérios possam ser utilizados no sentido de nosso país, que tem uma possibilidade de investimentos e crescimento gigantesco para beneficiar a população brasileira, possa efetivamente, através dessa condução do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, poder facilitar essas licenças, licenças de pesquisa e, obviamente, a posteriori de exploração, para que nós tenhamos a possibilidade de ver realmente essas questões ambientais bem cuidadas, como estão sendo, mas sem radicalismo. Portanto, gostaria que Vossa Excelência fizesse apenas só uma observação em relação a essas questões de rodovias, de licenças, etc., de uma forma resumida. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Com a palavra, ministra Marina. Primeiro eu fico... Quanto é o tempo? 5 minutos, né? Uhum. Obrigada, senhor presidente. Eu fico pensando, né? O trabalho da pasta de meio ambiente, que é o meu lugar, defender meio ambiente,
Esse é o meu lugar. E é um lugar que eu ocupo, não por ser ministra, mas por ter compromisso com essa agenda, desde que me entendo por gente. E talvez eu só esteja no ministério porque tenho esse compromisso e essa prática. Então, o meu lugar, em primeiro lugar, é o de defender o meio ambiente. E ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o combate à pobreza. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o agronegócio. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo a indústria. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo os interesses estratégicos do Brasil. Porque hoje tudo passa pelo meio ambiente. Esse é o meu lugar. A outra coisa, as licenças, na nossa gestão, aumentaram significativamente, mesmo em comparação com governos que diziam que iam arrebentar a porteira. Posso dizer uma coisa. Entre 2023 e 2025, já foram cerca de 1.250 licenças. Das mais de 200 licenças dadas, mais da metade são para a Petrobras. Só que licença dada não é enxergada. Só são enxergadas aquelas que nós pedimos para que melhorem os projetos. Imaginem os senhores, se não fosse o IBAMA, o Centro de Proteção e Cuidado com a Fauna Oleada, da perfuração para a prospecção lá no Amapá, iria ficar a 800 quilômetros de distância. Quem fez que fosse construída uma base? O IBAMA. Se tivesse feito Vista Grossa, se tivesse ido para a galera, o IBAMA, vamos fazer como rende aplauso. O centro ia ficar lá no estado do Pará, e não lá próximo do lugar que deve ficar para, se tiver um acidente, proteger a fauna oleada. A decisão é técnica. O IBAMA não dificulta nem facilita. Ele cumpre com as regras. Mas, infelizmente, se não tiverem as regras, aí não tem como proteger a floresta, o meio ambiente, os recursos hídricos, nada. Agora, o que eu não posso aceitar, e aí dialogando com Vossa Excelência, todos esses empreendimentos o presidente Lula mandou encaminhar para estudos. Todos. Ferrogrão, Margem Equatorial, Angra 3, 319. Não é estudo acadêmico. Tem que fazer o estudo que dialoga com o empreendimento. E que nós, inclusive, dissemos que era preciso que fosse feito. Avaliação ambiental estratégica para 319, Ferrogrão e o que for. E avaliação ambiental para a área sedimentar, para a exploração de novas frentes de exploração de petróleo. O Ministério do Meio Ambiente faz a sua parte. E nós estamos, porque tem que ser um processo conjunto, do Ministério com o Ministério da área de infraestrutura, nós estamos o tempo todo à disposição. Aliás, já estamos fazendo, no caso da 319, agora com o ministro Renan, que é o que nós temos dito desde sempre. Desde sempre. Mas às vezes eu me sinto como João Batista, pregando no deserto. Porque eu falo aqui que a gente tem que fazer uma série de pré-requisitos e a leitura em seguida é contra. É contra. Ora, o fato de você dizer que para fazer tem que cumprir com as regras, isso é ser contra? Quem é que está sendo contra? Eu que digo que pode fazer com as regras ou os que querem fazer sem regras? Contra as regras. É isso que está em debate aqui. Então, senador, agradeço pelas suas palavras e, com certeza, eu sou de luta e de paz. São as duas coisas. Agora, eu não posso admitir que as pessoas atribuam a mim coisa que eu não disse, a afirmação que eu não faço, que eu não fiz, ou que venham desqualificar o nosso trabalho, dizendo que é uma questão ideológica. O Ministério do Meio Ambiente trabalha com muita ciência. Muita ciência para poder fazer o que a gente faz. É preciso muita ciência para poder reduzir desmatamento em 46% na Amazônia, 32% no país inteiro, depois de um governo que desmontou a agenda ambiental brasileira. É preciso muita ciência para que a gente possa fazer a transposição do São Francisco e derrubar todas as liminares que tentaram para não fazer a transposição. É porque nós fizemos da forma certa, do jeito certo. É preciso muita ciência para poder fazer a BR-163 como nós fizemos. Foi com avaliação, ouvindo a comunidade local, os cientistas, o setor empresarial. E alguém que me perguntou, já conversou com empresários? Sim, o tempo todo. Inclusive o desmatamento que caiu no Cerrado, que estava desenfreado. Nós fizemos uma reunião com várias pessoas que são do agronegócio da região do Mato Piba, para mostrar dados científicos de que a vazão do rio ali está diminuindo em 19 mil metros cúbicos por segundo. O lençol freático está baixando e que nós poderemos estar tendo um voo de galinha se não frear o desmatamento. E esses empresários entenderam. É que nós fazemos o nosso trabalho com técnica e ética. Eu não fico postando, reunir com o empresário tal, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Nós fazemos o nosso trabalho. O nosso trabalho baseado no que há de maior compromisso ético, técnico e de acordo com o que está a lei. Muito obrigada pela oportunidade que o senhor me deu para que eu pudesse falar e, inclusive, poder dizer aqui para os que me convidaram que quem aumentou o tom foram os meus
os que me anfitrionam. E, obviamente, que eu sou uma mulher que, como eu disse, eu sou de luta e sou de paz. Mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de ser mulher que eu vou deixar que as pessoas atribuam a mim coisas que eu não disse. Na sequência, senador Plínio. Presidente, só com a última questão, eu acho que essa é gloriosa, essa pode ser gloriosa. Ministra, para quebrar, inclusive, essa resistência que houve ao longo dessa sua apresentação, só queria que Vossa Excelência respondesse, através dessas licenças ambientais concedidas, agora sai a BR-319? Eu acho que o próximo orador inscrito é o senador Plínio Valério, lá do Amazonas. Eu vou assegurar a palavra ao senador Plínio Valério. Ele me fez uma pergunta. Eu vou assegurar a palavra. Não existe licenciamento antecipado. Não existe licenciamento antecipado. Os técnicos estão analisando. Tem uma licença que foi dada Vamos lá. Senador Plínio Valério. A licença prévia foi dada. Agora tem outras fases, porque a licença é um processo faseado. Agora, é fundamental que tenha a governança. Senador, senão nós vamos abrir uma chave de corrupção da Amazônia. Vamos tentar avançar, porque senão a gente vai ficar aqui apenas... Senador Plínio. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo a ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita como ministro? Não provoque. O senhor que disse que queria me enforcar. Eu vou pedir ao plenário. O senhor que disse que queria me enforcar. Não vai vitimizar, não. Foi o senhor que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir... Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer... Me permita, não vamos polemizar mais não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ministra Marina. Isso, o senhor disse. Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos o espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito o senhor, como o senhor reagiria? Ministra. Eu respeito o senhor. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Rogério, líder Rogério. Não, por favor. Deixa eu lhe fazer um apelo. Não, mas deixa eu pedir fazer. Eu posso assegurar a palavra, Vossa Excelência, mas eu acho que não vai. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu sei que esse tema é um tema que desperta, obviamente, posições das mais diversas possíveis. E nós já estamos caminhando para a reta final dos senadores inscritos. Vamos tentar manter um ambiente de urbanidade, de respeito. Posições firmes são naturais do parlamento. Não se pode confundir posições firmes com ofensas pessoais, com ataques pessoais, mas de lado a lado. Não se pode ter nem de um lado nem do outro. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para a questão de ordem, senador Rogério. Primeiro, presidente, eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate sem manifestação, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui, as pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões que elas são fundamentais. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. Deixa eu explicar. Obrigado, senador líder Rogério. Agradeço Vossa Excelência, peço ao conjunto dos senadores, mas eu vou pedir novamente, respeito de parte a parte. Rogério Carvalho, de parte a parte. Cabe ao senador respeitar. Eu não quero voltar, senadora, ministra, eu não quero voltar ao tema. Olha, o senador já disse que sente vontade de me enforcar. Senador, mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando, ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco, se isso não é ofensa, se isso não é... Então, eu estou apenas pedindo, senador Plínio, por favor, eu vou apenas restabelecer a ordem para darmos sequência. Cada um dos senadores terá uma palavra. Então, cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Como eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Se Vossa Excelência, não pede desculpa, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministra. Pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência. Cara, não faça isso, ministra. Quando eu separei, faça porque não tenho nada contra a mulher. O desvista da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada a senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir. De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente.